Fala galera! Então vamos para mais um dia de operação que eu gravei para vocês aí na terça-feira, dia 1º de agosto. Como tem sempre gente nova chegando ao canal, eu queria mostrar aqui, relembrar o nosso operacional. Ele tem sido muito assertivo. Você que está utilizando, coloca aí nos comentários o que você está achando. Se tiver alguma dúvida, coloca que eu respondo todos aí também. E para quem quiser, além dos parâmetros, o código do que a gente usa aqui, lembra que tem que deixar nos comentários eu quero, porque você me ajuda a tracionar o canal e preencher o Google Forms que está na descrição. Aí eu envio para vocês aí via e-mail. Então, nosso operacional básico, canais de Keltner aqui, com a média, isso aqui eu desenvolvi essa configuração baseada em umas ferramentas pagas que eu estou testando também, eu trago novidades em breve para vocês, observando o comportamento daqueles pontos. Normalmente esse ponto aqui dos canais que eu regulei é onde entra o institucional, então ele volta muito desse ponto aqui, vocês podem observar, mas isso é uma configuração específica minha, não é original da tela aí. Nós temos aqui também as VWAP Bands, que foi um amigo meu que fez esse código, eu mando para vocês aí também, quem preencher o Google Forms e deixar eu quero aí nos comentários. Aqui eu regulo, ó, 03, 06 e 09. São as distâncias com relação ao fechamento, a VWAP Band aqui, ó. Então, se eu quiser mudar aqui, ó, a primeira frequência para 0,5%, aplicar. Aí eu joguei ela lá para cima, ó. Então, tá com variação de 0,5, 0,6 e 0,9. Se eu sei que um dia vai estar mais volátil, vai ter mais notícia, eu regulo essa VWAP Band aqui, os desvios aqui da VWAP Band. Entendeu? Então quem quiser deixa aí, que eu mando para vocês, preencha o Google Forms e coloca eu quero aí nos comentários. Então além da VWAP Band, dos canais de Keltner, tem essa configuração aqui especial também que eu desenvolvi no MACD, observando as ferramentas pagas. E a nossa grande entrada é quando dá uma divergência de ponto, ele retesta aqui um ponto com uma divergência, igual aqui, por exemplo, ó, fez um pouco mais alto e aqui já diminuiu, caiu nessa região dos canais de Keltner e do desvio padrão. Na segunda é a melhor operação que a gente tem, mas o ideal é quando acontece isso aqui, ó. Ela já voltou, vem, retesta aqui, bem menor do que aqui, a gente entra muito confiante na operação. Então, esse é o nosso operacional, tá bom? Eu sempre uso também o ajuste aqui, que são pontos interessantes pra gente, e a VWAP. Então é isso aí, enquanto roda a vinheta, não deixa de curtir aí, para ajudar a tracionar, preencher o Google Forms e botar eu quero aí para eu te enviar por e-mail essas configurações. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ricardo Oliveira e antes de seguir eu tenho 2 recados muito importantes aqui para vocês. Primeiro, galera, para operar na mão, a gente erra muito, a gente não consegue acompanhar o mercado, acaba errando. Quando o mercado está andando contra, a gente não carrega os contratos. Então, para operar gradiente de forma efetiva e profissional, usa a FlexScan. Só quem tem a Orama, é de graça. Você abre conta na Orama, vem aqui, investir agora, FlexScan. Ela vai abrir aqui, vai para a conta simulada, aprende a mexer na FlexScan, testa a estratégia para depois para a boleta real. Quando você clica aqui no ambiente simulado, ele abre a FlexScan, você vem aqui embaixo, bota aqui gradiente e aqui configura a boleta. Se você não faz nenhuma ideia do que é a FlexScan, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo preenchendo essa boleta que tem nos vídeos aí mais antigos. Beleza? Segundo comentário, tudo que eu aprendi do gradiente linear e inúmeras outras coisas, eu aprendi com esse cara aqui, ó, Valério Klug. É um cara muito top, cara, muito estudioso, sabe muito de mercado de derivativos. Olha aqui, tem um link aí embaixo aí, na descrição. Conhece o Valério aqui, vê se faz sentido para você. Você ainda ganha 5 dias de aula ao vivo para você começar a operar, para você ganhar confiança. Entra aqui no link abaixo, vê se faz sentido para você. Vai ter um treinamento online dele dia 26 de agosto aqui, beleza? E às vezes a gente fica assim, ah não, tal, não vou entrar. Aí a gente quer operar sozinho. R$ 200 de stop, R$ 300 de stop. Quando você vê um treinamento aqui que era 1.890, em uma semana, 10 dias, você já perdeu isso em stop. Então, galera, eu aprendi que vale a pena investir em conhecimento. Coisas boas, claro, não ficar comprando qualquer porcaria do mercado. Então, esse aqui é um dos poucos cursos que eu recomendo. Conheci o Valério lá na sala do Ogro, Projetos 10%. Fiz um curso de gestão com ele, depois fiz o curso do gradiente linear com ele. Vale muito a pena se você quer operar gradiente linear de forma profissional.
Agora sim, vamos para a operação. Galera, fica até o final, tá muito legal o vídeo. Tem umas 2 ou 3 dicas bacanas. Eu fiz umas 2 ou 3 operações nesse dia. Vale a pena cada segundo que você ficar aí. Eu te garanto, eu a garanto, como diria o Cacete Planeta. Dia 1º de agosto, já era 11h15 mais ou menos. Então, cara, quando eu bati o olho aqui, o que a gente já vê? O que vocês estão vendo aí, quem acompanha o canal? Olha lá embaixo, a balança do poder e o MACD. Não esquece de deixar o eu quero aí também, que eu mando as configurações ali que eu uso para você da balança do poder e do MACD. Eu que desenvolvi também baseado nas ferramentas lá, não é a configuração original, tá? Olha a divergência que a gente tem aqui na balança do poder, olha a divergência que a gente tem aqui no MACD. Tá retestando o topo aqui, dando uma divergência cabulosa aqui, ó. Outra coisa que eu observo, o saldo de agressão. Quando chega no extremo, dá um saldo de agressão muito forte no sentido contrário, é um indicativo. E outra, o volume chega numa extremidade, num ponto que a gente está aqui, em canais de Keltner, está aqui nas bandas de Bollinger e está aqui no primeiro desvio padrão, eu prefiro o segundo, ele é mais efetivo, mas o primeiro também serve, a gente entra na operação. Eu olho o que também? O book. Normalmente temos muitas ordens aqui. A gente vê que tem liquidez, que chega aqui e provavelmente vai voltar desse local. Mas a gente continua observando. Se consumir a liquidez e continuar forte, a gente sai da operação. Às vezes ele consome, anda mais um pouquinho e volta. Então é só a experiência que você vai saber quando ficar na operação, segurar mais um pouquinho e quando não. Então vou soltar aqui a operação. Passando ali para a conta simulada. Entrei na operação. Em vez de entrada a cada 5 contratos, eu estou colocando entrada a cada 5 pontos, a cada 4 pontos, porque ele acaba dando mais hit para a gente. Hit é o que? Micro operação. A gente vende, compra, vende, compra. Se o mercado ficar lateral, a gente vai colocando no bolso. Então fiz a entrada lá, foi no 8,650, salvo engano. Entrada lá no 813, no 816. Divergência, canais de Keltner, banda de Bollinger, primeiro desvio da VWAP Band. E uma barreira também muito forte aqui, ó. Então a gente entrou na operação. O que é que eu fiz aqui, pessoal? Que eu já ensinei vocês. Às vezes o mercado anda direto e você acaba perdendo a operação. Ele dá um hit, você sai da operação. Então o que é que eu fiz aqui? Em vez de entrar e deixar a saída com 4 pontos, a primeira entrada, o primeiro contrato, eu deixo a saída dele maior. Então eu deixei a saída aqui, salvo engano, no 850, ficou 6,50 pontos em vez de ficar com 4. As outras são ordens oco. Eu entro aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui. Opa! Eu entro, coloco a cada 4 pontos a entrada e deixo a saída também ordem oco, a saída a cada 4 pontos. A primeira, eu puxo um pouquinho. Por que eu puxei para cá? Por causa da média. Normalmente ele bate nessa média aqui e volta. Então a primeira eu dou uma puxada para pegar mais pontos se ele for direto. Então soltei a operação. Travou. Voltou aqui. Outra coisa que eu esqueci de comentar, galera. Normalmente a gente espera fazer um box contrário para a gente saber que realmente a parte oposta entrou, no caso aqui o vendedor. Como eu vi também, eu tenho outras telas e vi que ele estava entrando com agressão forte, eu entrei um pouquinho antes, mas normalmente eu recomendo, espera fazer o box contrário. Aí eu vou editando o vídeo para ele não ficar muito grande. Ele desceu. Pegou a nossa saída nessa primeira operação. Se eu tivesse deixado a entrada com 4 pontos, a gente tinha pegado só 4 pontos. Eu puxei um pouquinho mais, pegamos 7,5 pontos nessa primeira operação. Então aí já daria R$ 75. Nossa meta aí é entre 100 e 200 reais por dia. Não sei se vocês estavam concentrados aqui, mas observe que eu saí na média. Normalmente ele bate na média e dá um repique, vocês vão observar. E aqui, aqui eu estava fazendo um teste de scalp, então até aqui na conta real, usando as ferramentas de fluxo. Aí eu busco 120 pontos no primeiro contrato e 200 pontos no segundo. Mas nesse caso aqui, eu entrei só com um contratinho para ver se eu estava identificando a leitura correta do fluxo. Ele saiu, peguei 120 pontos, mais uma operação assertiva também. Quando eu confirmar aqui, depois eu só aumento a mão quando estiver confiante que eu sei o que eu estou fazendo nesse tipo de operação aqui de scalping. Então fechou essa operação de R$ 75. Nós vamos passar para a segunda operação. Segunda operação do dia.
Agora a gente já está no índice. Entrei ali no 121.300 mais ou menos. Coloquei um gradeamento aí de mais 4 contratos. Nesse caso aqui do índice, a gente está entrando e saindo a cada 100 pontos. Entrei, botei o nosso gradeamento. Aqui que eu falei que eu estava testando o scalping. Aqui eu marquei porque eu imaginei que ele fosse fazer aqui um topo e descer novamente. A gente espera ele retestar lá os canais de Keltner. Não é bom entrar antes, porque às vezes ele dá uma puxada e aí carrega muito e a gente não tem muita margem para trabalhar o stop aqui. Então espera voltar lá em cima para a gente entrar na operação novamente. Por que que a gente entrou aqui, galera? Observe comigo. 1% é o nosso sigma 1 do nosso gradiente linear tradicional. Aqui eu tenho o primeiro desvio da VWAP Band. Estou chegando aqui nos canais de Keltner. E com relação ao último fundo aqui, ó, se vocês observarem, ele está chegando no último fundo, mas está dando uma divergência para a gente no MACD. Na balança do poder ele ficou um pouquinho a mais, só que aqui no MACD ele está dando a divergência para a gente. Eu prefiro o MACD, que a balança do poder eu acho mais confiável. Então entrei na operação na compra, coloquei o gradeamento, ele desceu, já pegou o segundo contrato. Vocês observam aqui, ó, que tinha uma barreira muito grande, ele acabou voltando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha aqui, ó, olha a barreira que ele tem aqui, ó. Então eu identifiquei também quando tem liquidez, ele vem em busca de liquidez para voltar, já está num ponto extremo aqui para a gente, entre 1 e 1,5% entre o primeiro e o segundo desvio da VWAP Band. Então carregou 2 contratos, começou a voltar. O nosso stop estaria atrás aí desses 5 contratos, atrás do segundo desvio da VWAP Band. O que eu fiz aqui, ó? Aqui ele deu 120 pontos, eu desalavanquei. Saio com o contrato, diminuo aqui meu stop. Não, na verdade ele pegou aqui uma ordem, não foi nem isso, ele pegou uma ordem, já descarregou, a FlexScan vem e repõe a ordem. Então se ele ficar aqui subindo e descendo, eu vou comprando e vendendo aqui, botando dinheiro no bolso. Então ele deu um hit, repusemos a operação, está indo buscar lá a saída do segundo contrato. Pegou a saída do segundo contrato, deu 2 hits para a gente. O que eu faço? Entro de novo na operação, pessoal? Não. Olha a distância que ele já está aqui dos canais de Keltner. Mais ou menos aqui no 121.082, a gente já está no 121.500. Então tem aí 440 pontos de distância. Eu só entro novamente se ele voltar lá no fundo para retestar, dando a divergência para a gente. Beleza? Então segunda operação, a primeira aqui já deu 75, a segunda deu 51. A gente vai na maciota, operando pequeno, 3 contratos no dólar, até 5 contratos no índice, às vezes eu opero 4 no dólar também, dependendo da operação, dependendo da configuração do dia. Então a segunda operação aí também concluída com sucesso. Galera, utiliza a FlexScan, tá? Esse link aí para abertura de conta, condições especiais, você vai pagar 9 centavos no índice de corretagem, mas você tem um suporte, você tem uma ferramenta adequada, não fica economizando miséria de corretagem, porque quem ganha dinheiro não preocupa com corretagem. Então a gente voltou aqui para outra operação, agora eu vou fazer outra operação no dólar. Então ele foi lá, ó, tocou aqui na média, a gente saiu, testou a VWAP e voltou lá no topo. Tá dando de novo a divergência para a gente, apesar do que essa aqui, o ideal é que a gente considere com o topo anterior ele chegou mais forte, mas a gente pode considerar com esse primeiro topo aqui também. Mas aqui tem um certo risco, o ideal é que ele esteja menor que o topo anterior. Isso aqui, galera, é muito importante. A gente, apesar de ter muita liquidez e ter uma barreira aqui para cima, a gente tem uma barreira para baixo também. Quando você tem aqui, por exemplo, no 810, uma linha forte, no 807, outra linha forte, muito contrato, muitas vezes isso aqui é só para puxar a liquidez, chega aqui o cara tira a ordem, salvo engano é spoof, né? É uma prática até ilegal, para descer. Mas aqui não, aqui a gente pode ver que todos os níveis tem muito contrato. O que é isso aqui? É o comprador querendo segurar para jogar o preço para cima. Então não é a minha entrada preferida. Eu gosto quando tem uma linha ou outra só com muito lote, que eu sei que ele vai puxar a liquidez para cá. E aqui para cima também tem uma barreira, mas você pode ver que para baixo tem muito mais. Então vou soltar aqui a operação. O ideal é sempre, espera fazer o box contrário. Espera fazer o box contrário para saber que o vendedor, nesse caso aí, entrou na operação. Então a gente analisa a divergência, analisa lá que está nos canais de Keltner. O que eu fiz aqui? Ó? Eu marquei, salvo engano aqui, entre o 12 e o 10 e falei, cara, se ele consumir
o 12 e o 10, eu sei que ele está começando a consumir essa barreira aqui, eu entro na operação. Eu entrei um pouquinho antes de fechar o box. Eu uso também mais 2 ou 3 telas. Não dá para passar tudo aqui para vocês, senão vocês vão pirar. Eu olho 1 minuto, 5 minutos, 60 minutos. Olho também juros, os DIs. Olho um pouquinho do macro também, galera. Olha lá, entrei na operação, vi que estava consumindo. Então vai fechar aí um box negativo. Vou botar mais 2 linhas para cima. Vendido em um contrato mais ou menos no 810. Coloquei mais 2 linhas lá a cada 4 pontos, no 14 e no 18. Olha que entrou um fluxo forte aqui também, um volume forte nesse ponto. Isso aqui é interessante para a gente ser que entrou uma defesa aqui. E olha o saldo de agressão. No extremo, saldo de agressão aqui, ó, negativo. Entrou volume, isso me deixa confortável na operação. O primeiro contrato a gente puxa, aqui ele está com 7,50 também, para sair lá na média. Se fizer aqui um box positivo, a gente está aqui nos canais de Keltner. Segundo desvio da VWAP bem, já chegamos aqui no 1,5%. Ó. Por que é interessante? Viu? Ó, descarregou aqui. Ó. Lembra que eu falei? Descarregou aqui no 400, quase 500 pontos do Keltner. Vou entrar de novo? Não, eu espero ele voltar. Porque se ele voltar aqui, ele carrega, a gente não tem espaço para trabalhar o stop. Tá bom? Então, chegando aqui, fez um box positivo, ele me deu o sinal de entrada, canal de Keltner, segundo desvio da VWAP Band. Operação do dólar eu deixo rolando, por enquanto dando uns R$95 lá, somado com a primeira operação. Do índice a gente já tinha levado 51. Agora, galera, é o grande bizu que eu falo para vocês. Às vezes a operação vai direta, certo? O que eu faço? Eu vou puxar a minha saída, que eu já entrei direto com 2 contratos. Eu coloco aqui o meu stop aqui atrás e puxo aqui o meu gain para 250 pontos lá perto da média. Se ele voltar, eu analiso se está dando divergência, posso carregar mais 2 ou 3 linhas a cada 100 pontos, ou coloco meu stop aqui atrás. Fala, não, eu não quero arriscar. Aqui eu quero colocar meu stop aqui, não quero devolver o que eu ganhei ou aumentar o meu stop. Então entrei na operação, puxo lá meu stop para trás, 2 contratos lá vai ficar aproximadamente 250 pontos, e puxo lá meu stop gain também aproximadamente 250 pontos. Operação 1 para 1, mas uma operação muito assertiva. Coloquei aproximadamente lá 250 pontos também. E aí deixo a operação rolar. Normalmente eu faço parcial com 120 pontos e a segunda com 200. Se eu achar que vale a pena segurar, eu deixo ele até os 250 pontos. Vou analisando o mercado a todo tempo, galera. Não opere engessado. Então ele já subiu aí 120 pontos. O que eu vou fazer? 120, desalavanquei, saí com o primeiro contrato. Eu posso colocar o stop no zero, posso colocar o stop atrás daquele box lá onde está a entrada, para não devolver. Eu gosto muito de proteger a operação, porque daí ele para mim tinha que dar uma esticada já, não era para voltar. Agora se ele volta, retesta, dá divergência, eu entro novamente. No índice já está com 560 pontos aí, no ponto de cobertura. Então realmente ele está indo lá, o dólar. Eu estopei a operação com 200. Não sei se deu para ver aqui, estava falando que não está observando, ó, 200 pontos aqui, eu venho, TEI. Estopei a operação, ficamos com 114 pontos aqui no índice. Aqui no dólar, ele não andou, é o que eu falei para vocês, ó, já era 1,15, salvo engano. Eu falei, eu vou estopar a operação, estopei a operação no 0 a 0. Apesar que ele está dando a divergência linda aqui para gente, mas eu tinha que sair do computador. Estopei a operação, a gente continuou com os mesmos 75 da primeira operação. E no índice, com 114, fechando o dia aí com R$199. Batemos a meta aí. E galera, tem sido muito assertivo isso aqui, esse operacional. Então peço que vocês testem, peço que vocês utilizem a FlexScan, porque quando o nosso emocional aqui ele afeta e a gente já deixa acional, já o sistema límbico entra em ação. Quando você está operando automatizado é muito melhor. Você deixa a plataforma comprando e vendendo, a FlexScan. Você bota seu stop loss, bota seu stop gain e deixa ela. Pode sair, tomar um café, é muito melhor que você ficar aqui na frente do computador. Então não esquece aí, curso do Valério dia 26 de agosto online. Tem um link aí para você entrar. Tem um link aí para abrir a conta na hora, mas utilizar a FlexScan de graça com condições especiais. Valeu, tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês. Desistir não é uma opção.